Bom, pessoal, eu vou. Esse é mais um vídeo do canal, né? A gente ficou um tempo aí sem fazer aqui uma gravação, né, de conteúdo relacionado ao canal. Deixa eu só compartilhar com vocês já aqui um material que vai abordar nesse vídeo. Só a gente vai abordar aqui um tópico extremamente importante que é o Strategic Sourcing, né? Então aqui, deixa eu só colocar no ponto certinho para vocês aqui. Em relação ao Strategic Sourcing, né? Estou compartilhando com vocês. Bom, vamos lá, né? Primeira questão que o Strategic Sourcing ele é voltado, né? Uma metodologia voltada para que a área de compras ela se prepare antes do processo de compras propriamente dito. Então, a ideia é você padronizar o processo de compras, né? Você tem uma visão muito mais ampla do processo de compras, e normalmente no Strategic Sourcing você vai revisitar algumas ferramentas que dentro da área de gestão são abordadas lá na parte de estratégia. Então, por exemplo, análise de ambiente interno, análise de ambiente externo, pontos fortes, pontos fracos, ameaças, oportunidades. Então, a ideia é você compreender o processo de compras antes da compra, propriamente dita, que é pré-compra. A compra, você tem o processo de compras em si, a aquisição do serviço ou material específico para a sua organização, um outro recurso específico para a sua organização. E você tem o pós-compra, que é após a compra, quando você vai avaliar todo esse processo de compras, inclusive ter indicadores de performance e desempenho para avaliar, obviamente, a performance e o desempenho dos seus fornecedores. Então, deixa eu só avançar um pouco a questão aqui, bom, de análise interna, externa, porque essa parte normalmente já é abordada até com outras temáticas, né? É bem conhecida essas análises, analisar internamente a empresa, a área de compras, analisar todas as variáveis externas, então variáveis políticas, econômicas, sociais, tecnológica, ambiental, a parte de legislação. Então você tem aí uma série de variáveis que você vai analisar e você precisa delinear uma estratégia específica considerando essa análise do ambiente interno e externo. E aí um ponto importante aqui, esses são os pontos principais do Strategic Sourcing, né? Planejamento estratégico, liderança, melhoria de processos, métricas e metas. Então, é importante entender que a estratégia de suprimentos, quando você pensa numa estratégia de suprimentos ou uma estratégia de fornecimento, você precisa considerar a empresa como um todo, né? Então, você não vai considerar só a área de compras em si, mas a interação da área de compras com outras áreas da organização. Então, quando você aborda planejamento estratégico, você está pensando, está avaliando o seguinte: bom, eu tenho que ter claro em relação, os objetivos bem claros em relação à área de compras, partindo do nível estratégico para os demais níveis da organização. É importante uma questão, a questão da alta liderança, então, o nível estratégico, liderar esse processo, onde você entende que a área de compras é uma área estratégica para a organização. E outros dois pontos importantes é aperfeiçoar os processos, melhorar os processos continuamente. Então, fóruns, capacitação, integração entre áreas para otimizar processos, reduzir impactos negativos. Toda a parte que envolve mapeamento de processos e até deve-se avaliar, implantar aquela lógica da melhoria contínua, Kaizen, né? Você melhorar continuamente os processos, você vai mapear, vai entender, vai melhorar os processos continuamente, vai estar sempre identificando gargalos, problemas relacionados aos processos. Então, esse é um ponto. E, claro, eu já tinha mencionado anteriormente, na questão da avaliação do desempenho ou performance do fornecedor, métricas e metas, definição de indicadores, como
redução de tempo de processo para monitorar avanços, né? Então, não só tempo de processo, do processo da área de compras em si, mas pensar em métricas, em metas direcionadas para os fornecedores que a contratante, né, que a empresa que está contratando, né, esses fornecedores, ela trabalha no momento, na verdade. Então, são os primeiros 4 pontos. Tem esses outros 6 pontos para fechar, que são 6 pontos importantes em relação ao Strategic Sourcing. Então, ferramentas e tecnologia, governança e processos claros, capacitação e engajamento, capacitar, desenvolver o pessoal da área de compras. É importante quando você aborda a questão da ética, esse item 6, governança e processos claros, pensar em processos transparentes, em processos claros, relacionados à área de compras. Então, o comportamento perante os fornecedores, a dinâmica na relação com os fornecedores, na interação com os fornecedores, ter esse item bem claro dentro da política de compras é extremamente importante, governança e processos claros. E, claro, quando você fala de uma cultura de ESS, de Strategic Sourcing, foca em análises mais amplas, como custo total, integração com outras áreas, considerar a influência e a relação da área de compras com outras áreas da organização. Esses aspectos são extremamente importantes, esses 10 itens de forma geral, para você implantar o Strategic Sourcing dentro da sua organização. E um outro ponto, né, é que multiplicar conhecimento, capacitar pessoas, compartilhar, por exemplo, boas práticas, é extremamente importante também. Às vezes tem uma empresa que atua, você pode ter uma situação de uma empresa que tem uma atuação nacional, por exemplo, tem várias unidades espalhadas pelo Brasil todo. Então, às vezes, tem uma boa prática relacionada a compras lá no Nordeste, por exemplo. Então, de repente, essa boa prática presente no Nordeste, ela pode e deve ser disseminada para outras regiões, para outras unidades, na verdade, dessa empresa. Então, essa troca esse compartilhamento de boas práticas, novas metodologias é extremamente importante para você avançar, não só a área de compras, né, mas para todas as áreas, mas a gente está falando especificamente da área de compras, para avançar, para que a área possa se desenvolver, não só em uma unidade específica da organização, mas considerando todas as unidades que a organização possui. Bom, aqui tem alguns fundamentos. Eu vou avançar aqui, né? Tem uns pontos aqui que eu vou avançar. Aqui, quando eu falei de político, econômico, social, tecnológico, ambiental e legal, é justamente essas iniciais aqui. É a análise PESTEL, que é uma análise extremamente importante você pensar e considerar e avaliar dentro do Strategic Sourcing. Essa análise PESTEL, não só a análise PESTEL, como a análise de SWOT. Você analisa pontos fortes, pontos fracos, que você tem controle, são fatores internos da organização, e oportunidades e ameaças, que são fatores externos à organização. Então, é importante entender esse mercado, a dinâmica desse mercado e a influência dessas diversas variáveis, sejam elas internas ou externas, na organização, especificamente, que é o nosso caso aqui, na área de compras, tá? Aqui um pouco da análise do SWOT. Aí tem um quadro, essa aqui é a SWOT cruzada, né? Essa SWOT cruzada é interessante, é uma ferramenta bem interessante dentro do Strategic Sourcing, que é basicamente o seguinte: você vai cruzar forças e fraquezas com oportunidades e ameaças. Então, de repente, a empresa ela tem uma força, ela tem um atributo extremamente positivo para ela, em que ela, por exemplo, é uma empresa que investe pesado, vamos considerar assim, em tecnologia. E a tecnologia é uma força, e ela identifica uma oportunidade, por exemplo, de incentivo por parte do governo, incentivo por parte de outros órgãos a novos projetos ligados à tecnologia, vamos pensar de forma geral. Então, ela tem uma oportunidade e ela tem uma força que está relacionada a essa oportunidade. Então, essa matriz aqui, o SWOT cruzado, é interessante porque você coloca uma escala. Você pode colocar uma escala de 1 a 5 do quanto que esses dois fatores estão relacionados entre si. Então, de repente,
essa força está muito relacionada a essa oportunidade. Então, você pensar numa escala de 1 a 5 seria 5, por exemplo. Você pode ter uma outra situação que você tem, por exemplo, uma ameaça e uma fraqueza. Então, de repente, você tem um mercado com uma barreira de entrada baixa, ou seja, revisitando lá as 5 forças do Porter. Então, outras empresas podem entrar no seu mercado. E é um mercado que a empresa ela pode operar num custo reduzido. E aí a sua empresa tem uma fraqueza que é uma fraqueza que ela não consegue operar a um custo operacional reduzido. Então, percebe? Percebe que essa relação ela é forte quando a fraqueza consegue influenciar a ameaça, ou a fraqueza influencia muito fortemente aquela oportunidade, né? Aí, no caso, de forma negativa. Mas percebe essa relação? É o quanto que a força ou a fraqueza ela vai se relacionar, ela vai influenciar a oportunidade ou a ameaça. Então, o SWOT cruzado é uma ferramenta importante, não é tão comum, não é abordada com tanta frequência, né? Quando você aborda o SWOT, normalmente você aborda basicamente a matriz SWOT, mas ela é extremamente importante porque ela dá esse nível de interação, de relação entre forças e fraquezas e oportunidades e ameaças, tá? E aqui, pessoal, tem uma outra ferramenta também ligada à parte de estratégia, também ligada à questão de análise de mercado, inteligência de mercado, que é o modelo estrutura, conduta, performance, que basicamente é do inglês aqui, ó, o SCP, que é a tradução estrutura, trazendo do inglês para o português, né? Estrutura, conduta e performance, ou SCP, se quiser trazer para o português. O que é estrutura, conduta e performance? A estrutura é a estrutura de mercado que você tem. É o mercado propriamente dito que você tem. A conduta que você vai ter é qual a estratégia a sua organização vai adotar frente a esse contexto de mercado. E aí, qual o resultado que ela vai ter? Ela vai ter uma determinada performance, desempenho aqui, tá? Então você tem, olha que interessante, você tem uma estrutura de mercado que vai gerar à empresa uma conduta, uma resposta a esse mercado, que o resultado é a performance, o desempenho, que pode ser um desempenho que a empresa consegue demonstrar claramente que ela se adaptou a esse mercado, ela consegue atingir as metas dela, performar bem, ou ela pode performar mal também. Então, percebe, eu tenho mercado, conduta, eu tenho estratégias para responder a esse contexto de mercado, essas variáveis do mercado, sociais, políticas, econômicas, tecnológicas, vai me gerar, ao final, um desempenho, uma performance. Mudando essa performance das organizações, é possível que toda a estrutura do mercado se altere. Esse é um fato. Então, o mercado interage, a empresa interage com o mercado, a organização interage com o mercado e o mercado interage, é uma troca, né, com a empresa também. Aqui são algumas variáveis nesse modelo adaptado, então aqui é interessante olhar o nível de concorrência, produto, barreira de entrada, lucro, nível de inovação. Essas 5 variáveis muito associadas ao S, a estrutura de mercado que você tem, e você vai ter uma estratégia frente a essa estrutura de mercado, que é o C de conduta, que vai te gerar uma performance, que vai te gerar um determinado desempenho, tá? Bom, aqui são as 5 forças do Porter, não vou nem entrar tanto nessa seara, bastante conhecidas as 5 forças do Porter, né? Potenciais entrantes, substitutos, poder de barganha de fornecedor e cliente e nível de intensidade de concorrência do mercado, tá? E aqui tem uma matriz interessante, que é a matriz BCG, do Boston Consulting, perdão, Group. Então, Boston Consulting Group. E essa matriz, ela procura enquadrar os produtos que a empresa oferece no mercado em determinadas categorias. E aí eu tenho 4 categorias clássicas. Eu tenho os produtos estrela, eu tenho a vaca leiteira, eu tenho a interrogação, que é literalmente uma indefinição, não sei se vai dar certo ou não, e eu tenho o abacaxi, aquele produto que provavelmente eu vou ter que descontinuar. Então aqui é interessante observar que
o ponto de interrogação ele pode se transformar numa estrela e pode futuramente virar uma vaca leiteira, que literalmente é aquele produto que traz, que garante, né, já estabilizado no mercado, ele garante faturamento regular para a empresa. Então já é aquele produto estabelecido no mercado que ele garante um faturamento regular para aquela organização. Agora, o Estrela é o carro-chefe, é o principal produto da organização, vamos dizer assim, é a carta de, entre aspas, é a carta de apresentação da empresa, é o Estrela, crescimento de mercado alto e participação de mercado alto. Agora, o que pode acontecer é um produto que é um ponto de interrogação, que ele está bem aqui, ele pode não virar uma estrela e nem uma vaca leiteira no futuro, a médio e longo prazo. Ele pode virar literalmente um abacaxi. E o abacaxi tem que ser descontinuado. Crescimento de mercado baixo e participação de mercado baixo também. Então, é um produto que provavelmente esse produto ele vai ser descontinuado, porque ele é um abacaxi. Literalmente um produto que ele não tem chance de continuar dentro do portfólio daquela organização. E aí, pessoal, tem uma questão aqui, quando a gente fala de análise ambiente interno, análise ambiente externo, né, é analisar diversas variáveis de ordem política, econômica, social, tecnológica, ambiental, legal, qualidade, custo, macroeconomia, a parte interna, fornecedores, a parte externa, investidores. Tem uma série de variáveis que eu vou analisar, que a ideia é elaborar, ter estratégias claras para você elaborar um mapeamento adequado de todos os riscos inerentes à sua operação. Então, às vezes, você tem uma situação ali que tem diversos riscos que estão relacionados à sua operação. O que o risco representa? Uma ameaça. Ele é uma potencial ameaça. Ah, então quer dizer que o risco ele pode se confirmar? Pode. Ele pode não se confirmar? Pode. É uma ameaça. É uma potencial ameaça. Eu tenho riscos ali que tem uma chance maior de acontecer, outros riscos que têm uma chance menor de acontecer. Ah, novo entrante no mercado. Tem lá uma determinada possibilidade disso acontecer. Tem um risco associado a esse fator, que ameaça, de alguma forma, a minha organização. Então, eu preciso entender quais são os riscos, todos os riscos que eu tenho relacionados diretamente à minha operação. Quais são os riscos que eu tenho diretamente relacionados à minha operação? Todos eles, fazer uma avaliação tanto de ambiente interno quanto de ambiente externo. Por isso que entra o PESTEL, entra o SWOT e a gente chega a abordar também as 5 forças de Porter. E é importante agora a gente entrar numa fase aqui do Strategic Sourcing, que é o Request for Information, que é o RFI, tem o Request for Proposal, que é o RFP, e tem o RFQ, RFP aqui, e tem o RFQ, que é a questão da proposta definida aqui, a gente coloca aqui, ó, as organizações capazes de atender o RFI com escopo viável, com a proposta, a última etapa é a discussão das condições comerciais, que é o RFQ. O que acontece, né? O ideal, quando você fala de RFI, RFP, RFQ, o ideal é que a empresa atravesse essas 3 etapas. Tem toda a parte de coleta de informações, que é o RFI, negócio, produto, processo de produção. Esse fornecedor está dentro, está inserido em um mercado muito maior, às vezes se relaciona com outros clientes, com outros fornecedores. Então, eu preciso primeiro entender, ter uma visão geral desse mercado. E depois que eu tenho essa visão geral desse mercado, eu avanço para o RFP, que são as propostas. Feito o entendimento mútuo entre comprador e fornecedores, na etapa de RFI, é possível para a organização compradora selecionar aqueles que avançam para a próxima etapa.
por terem capacidade de se encaixarem aparentemente nas necessidades de contratação. Então, eu saio da visão geral, da coleta de dados, informações, e entro nas propostas, né? O RFI, o foco principal é sobre as organizações e suas características relevantes para possível transação. Na RFP, o foco recai sobre o escopo, a necessidade, a contratação, ou seja, a proposta em si. Então, agora estou analisando o propósito. Beleza, vou contratar fornecedores para manutenção do ar-condicionado da minha empresa. Ok, agora eu vou tratar do escopo, o conteúdo, o que eles vão fazer, questões comerciais, o que eu espero desse fornecedor, que nível de serviço que eu espero dele, em termos de manutenção, de assistência técnica. Aí eu vou entrar no conteúdo do que ele vai fazer, do que ele vai me oferecer e nas condições comerciais. Isso é o RFP, que é a proposta. E quando eu avanço, o ideal é avançar RFI, RFP e o RFQ. Por isso que o RFP tem essa parte aqui, ó, dados quantificáveis, custos, condições comerciais, dados que não são quantificáveis, que é mais subjetivo, questão de nível de serviço, expectativa que eu tenho em relação a esse fornecedor. Aí sim eu entro na parte do RFQ. E o RFQ, nesse caso, é a discussão das condições comerciais, né? A ideia não é impossível passar do RFI para o RFQ, mas o ideal é que você avance RFI, RFP e RFQ. Isso assim, é a boa prática que eu observava, pelo menos, acontecer na realidade, na dinâmica, vai do RFI para o RFP e chega no RFQ, tá? Aí tem os modelos de contratação aqui, de cotação, interessante observar o seguinte, né? Bid aberto, bid fechado e leilão reverso. O que é isso, né? Bid aberto, diretamente. Todo mundo conhece o preço de todo mundo, vamos dizer assim. Todos os fornecedores conhecem os preços que eu conheço. Eu sou fornecedor A, conheço o preço do fornecedor B, o B conhece do C, conhece do A. Todo mundo conhece o preço de todo mundo, literalmente. Valor por aquele serviço ou o valor para o material que é fornecido, enfim. O bid fechado, eu já não conheço o preço dos outros fornecedores. Eu tenho o meu preço ali, eu já não sei o quanto que os outros fornecedores estão oferecendo. E o leilão reverso, acontece o seguinte, você estabelece um preço, o fornecedor, por exemplo, ele entra lá, tem um preço-alvo determinado. Aí o fornecedor ele entra e coloca, vamos imaginar que é R$ 10, R$ 50, vamos supor, um valor inicial lá, por uma peça, por um material, a unidade. E aí o fornecedor A vai lá e coloca 40, o B coloca 30, o fornecedor C coloca 20, aí volta o A e coloca 10. Então cada um vai simultaneamente colocando um preço, apresentando um preço diante daquele contexto. Eu não acho uma política interessante, né, porque isso pode, de alguma forma, deteriorar o serviço, né, o que você tem de expectativa que esse fornecedor vai apresentar para a sua organização. Mas o leilão reverso ele funciona dessa forma, tá? Então, o RFQ aqui já são as propostas, condições comerciais, né? Detalhar ao máximo o preço do produto, o câmbio, o preço do serviço, prazo de pagamento, aspectos técnicos. E o que é muito importante, extremamente importante dentro da área de compras, é medição de desempenho. E aí eu coloquei aqui, tem alguns indicadores aqui relacionados à área de compras, inclusive para acompanhar o processo interno da área de compras, mas também a ideia de você acompanhar a performance e o desempenho de fornecedores, e não só da área de compras exclusivamente. Acho que são pontos muito importantes, justamente para gerar melhoria contínua. O ideal é que ocorra benchmarking, comparações entre as organizações, né? Então, são práticas interessantes você ter esse banco de dados de indicador, premiar os melhores fornecedores, enaltecer os melhores fornecedores e procurar sempre ter uma visão, o comprador, uma visão de melhoria contínua, mas o fornecedor também com essa visão de melhoria contínua. Aqui tem alguns exemplos de KPIs aqui, de indicadores de desempenho, tá? Tem esses aqui, custo, tempo de processo, lead time de fornecedores.
tempo de entrega de fornecedor, tem relacionado à área de compras em si, mas também tem relacionado a monitorar o desempenho, a performance de compradores, perdão, de fornecedores, tá? Monitorar tanto a área de compras em si da organização, quanto monitorar o desempenho, a performance também de fornecedores. Tá bom, pessoal? Então a gente fecha, a gente encerra por aqui. Até os próximos vídeos. A gente retomou as gravações de vídeos no canal e seguimos em frente. Bons estudos.